a todos com a paz do Senhor. Confesso que hoje foi um dia que o inimigo tentou de várias formas me tirar, de não deixar eu vir aqui hoje. Confesso que foi até uma noite de tribulação, um dia também meio difícil, mas pela graça de Deus e pela confiança em Deus nós estamos aqui. Antes de começar a leitura, eu contar para vocês que essa noite eu tive um sonho muito difícil. Esse sonho eu sonhei com eu estava num lugar, pode sentar, pode todos ser sentados. Eu estava num lugar onde perto da casa do meu pai, num lugar. E aí, naquele lugar eu estava mexendo com umas coisas, trabalhando assim, mais meu pai num tabuleiro assim, e tinha uma travessia de um rio, e do outro lado era um lugar de outra terra, só que a terra hoje é do meu pai, só que considerava que aquela terra era de outro dono. E eu olhava para aquela terra, e eu via aquela terra, e eu via aquela ali do outro lado ali, um pé de goiaba muito grande, um pé de goiaba com uma goiabas muito linda. Eu falei assim, eu vou lá pegar uma goiaba para mim. Aí eu vou lá pegar uma goiaba pra mim, fui lá pegar. Cheguei lá, quando eu tava pegando as goiabas ali, o dono, um certo vizinho, me falou assim, esse lugar aí é de outro dono, e ele é muito brabo, e ele não gosta que mexe nas coisas dele. Naquele momento eu vi aquele tropelo de cavalo vindo e eu saí correndo, catei as goiabas e saí correndo. Só que no que eu saí correndo, eu parei no meio do tabuleiro assim, uma cobra começou a me isolar nos meus pés assim, e eu gritei assim, sangue de Jesus tem poder. E essa cobra desfaleceu no chão, mas ela mesmo continuou insistindo, e eu falei assim, sangue de Jesus tem poder, e ela por ali calmou. Hoje o tema da mensagem que eu quero trazer: Deus não desiste de você, em hipótese alguma. E eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 22, versículo 54, que se diz assim: Lucas 22, versículo 54. Glória a Deus, aleluia. Hoje o irmão Rafa aqui, pode falar que ele pregou aqui. Pode falar que ele pregou já a mensagem para mim. Glória a Deus, aleluia. Tudo confirmação do Espírito Santo. Hoje está lendo aqui, que se diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, ao lugar do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negaria 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, esta é uma história que todos aqui eu acho que conhecem. A história de Pedro. A história que Pedro, ele era um apóstolo de Deus
E foi um homem que Deus escolheu para seguir, para ser um discípulo dele. Pedro ali estava na beira da praia, quando Jesus chegou e chamou Pedro para seguir ele, para pregar o evangelho com ele, para buscar pessoas com ele. Pedro, ele tinha grande referencial. Ele era um homem que ele agia e pensava depois. Ele agia agora e pensava depois. Ele agia no momento, por exemplo, ele tomava uma decisão em cima da hora. Tomava a decisão, mas o pensamento dele era só depois. Deus sempre repudiou ele com outras coisas, porque a primeira vez que aconteceu, que ele fez uma promessa para Deus. Quando Deus estava ali, quando Deus contou para eles, os discípulos, que ele não estava mais, Jesus ia morrer, que Jesus ia ser crucificado, que Jesus ia ser levado à cruz, ia morrer por todos nós. Pedro, dentro dele, Pedro fez uma promessa para Jesus. Pedro falou assim: Jesus, se você morrer, eu morrerei com você. Eu morrerei com você. Pedro falou assim, Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo canta 3 vezes, você não morrerá por mim. Você negará eu 3 vezes. Quando eu falo isso, acontece o seguinte: Pedro, mesmo negando Jesus, em toda situação, Pedro ali chegou ali na cruz, ele negou Jesus na hora que foi chamar Jesus, ele negou Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro em hipótese alguma. Ele estava ali a todo momento perto de ele. Ele falou assim: Pedro, depois que passou tudo, Pedro se arrependeu do que ele fez, e Deus ali derramou o teu Espírito sobre Pedro. O que eu quero dizer sobre essa noite é o seguinte para vocês: não importa a situação, mesmo que todo dia nós negamos Jesus, todo dia muitas das vezes nós negamos Jesus nas nossas atitudes, no nosso modo de buscar. Nós tentamos muitas das vezes, falhamos de orar. Muitas das vezes nós começamos a orar falamos: vamos orar, vou orar agora, mas muitas das vezes nós falhamos. Muitas vezes nós falamos assim: eu vou fazer outra coisa primeiro para depois orar. Já negou Jesus aí. E muitas das vezes nós negamos Jesus em todas as situações, como todos os discípulos, muitos discípulos negou Jesus. Ali estava Jonas. Jonas era um homem que, quando Jesus chamou ele para levar a palavra a Nínive, Jonas correu fora da decisão. Mas mesmo assim, Jonas não fazendo a decisão, não cumprindo aquela decisão, não querendo cumprir aquela decisão, Deus faz ele virar um contorno de novo e ele buscar a palavra. E ele é muito usado por Deus. O que eu falo com você nessa noite é o seguinte: irmão, todos nós erramos, todos nós sofremos, todos nós passamos situações difíceis na nossa vida. As lutas vêm sobre a nossa vida, mas só que nós temos que importar o seguinte na nossa situação, é que Deus é sobre a nossa vida, e nós temos que ter confiança nele. Nós temos que ter confiança nele em tudo que passamos, em toda situação que chegamos, em toda situação que tiver sobre a nossa vida. Nós temos que ter confiança nele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus do impossível, como o Rafa acabou de dizer aqui. Ele é o Deus do impossível, que ele acabou de dizer aqui, que ele pode fazer algo sobre a tua vida, mesmo você não querendo. Mas se você é escolhido dele, ele vai te querer, ele vai buscar você, ele vai fazer um contorno sobre a tua vida e vai te tratar em algo. Ele vai te tratar. Hoje a situação foi muito grave, eu recebi notícias muito graves, notícias muito ruins. E as notícias que eu recebi era para mim. Eu cheguei e falei para minha esposa bem assim: amor, eu não vou pregar hoje, eu vou falar com o meu pastor que hoje eu não vou subir no altar para me pregar, para ministrar a palavra. Eu não vou subir no altar, eu vou falar com ele que hoje eu vou desistir. Mas só que minha esposa virou para mim e falou assim: você vai deixar o diabo vencer? Você vai deixar o diabo vencer na sua luta, em toda nessa lutinha tão fraca de jeito? É de jeito que você desiste? É de jeito que você é um servo fiel a ele? É de jeito que você quer vencer grandes provas? É de jeito que você quer que ele não desista de você?
E eu olhei para aquilo e falei assim, mas gente, mas ela está certa. Deus, as situações que todo mundo passa na nossa vida, é só muitas das vezes para não ter uma aprovação sobre a nossa vida. Mas Deus não desiste. Olha Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, vou te dar um filho. Abraão mesmo assim, Abraão não quis esperar. Por quê? A decisão de Abraão queria ser para imediato. Muitas das vezes nossa decisão quer ser imediata. Nós queremos que o negócio acontece agora aqui. Vamos acontecer. Mas isso, Deus muitas das vezes olha para nós e fala assim, filho, tudo é no meu tempo. Tudo é no meu tempo, espera, calma. Mesmo que você ache que tudo vai se acabar, mas tudo é no meu tempo. Abraão vai ali, comete o erro de deitar com sua serva, mas Deus mesmo assim, Deus não desiste dele. Deus vai lá e cumpre a promessa sobre a vida dele. Deus dá a ele o filho que Deus prometeu, Deus cumpriu sobre a vida dele. E eu falo com você, se você tem sonho nessa noite que você acha que é impossível que Deus te cumprir, se Deus fez uma promessa sobre a tua vida que você acha que é impossível de ser cumprido, pois Deus vai cumprir na sua vida. Pode tardar, mas no tempo dele, nunca tarda na verdade. Tudo tem o teu tempo, tudo tem o tempo certo de acontecer. E o que eu falo com vocês nessa noite é o seguinte, confia em Deus, porque Deus, Ele está todo o tempo querendo te usar, querendo fazer você um servo dele forte e firme na presença dele. Ele não vai desistir de você em momento algum. É a luta que você achou que tá difícil? Não. Ele não vai achar, ele não acha que essa luta está difícil. Muitas das vezes isso é um teste para firmar você mais ainda na presença dele. É uma firmeza que ele está te dando. Então não desista nas suas lutas que você está passando. Não desista na situação que está acontecendo. O mundo está muito em caos. Está na situação de doenças, está na situação de provações, de coisas muito difíceis que está passando aí. Doenças acontecendo, pessoas fazendo maldade, pessoas fazendo coisas erradas. As lutas no dia a dia você topa, é muito grave sobre as nossas vidas. Mas só que o negócio é o seguinte, se você não desistir de Deus, Deus nunca vai desistir de você. Se você não desistir de Deus, Deus nunca vai desistir de você. Pedro fez todas as coisas erradas. Deus foi lá e negou Deus ali naquele momento. Mas Deus sabia que ele ia negar. Deus já sabia que ele ia negar. Então muitas das vezes Deus fala conosco assim, não faz promessa antes que você não possa se cumprir. Que você pensa primeiro antes de você fazer uma promessa para Deus. Pensa antes de você fazer uma promessa para Deus, porque Deus, Ele é um Deus que sabe sua situação, sabe se você vai cumprir ou se não vai cumprir. E Deus, em todo momento, Ele quer nos usar, não importa na fraqueza, não importa na situação que seja. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida que, eu vou te falar a verdade, que é deprimente sobre a nossa vida. Os parentes muitas das vezes nossos, tem muitas pessoas que acontece que um parente dele morre e ele começa a colocar, Deus, por que você deixou fazer isso? Por que você deixou acontecer isso? Por que essa situação está acontecendo? E começa a abandonar, culpar Deus e começa a falar assim, não, Deus não está no controle. Deus não está no controle e começa a se afastar da igreja. Começa a sentir o coração dele e falar assim, não, fraco para o Deus. Mas o que eu falo com você é o seguinte, Deus sabe tem um propósito para cada um de nós. Eu estava me falando com o irmão Ítalo esses dias aqui, ontem aqui. Deus não importa a situação que Ele tem para nós. Ele sabe o caminho de nós todos com o que vai ser. Ele sabe o seu caminho com o que você vai ser amanhã, o que você vai fazer depois. E sabe a situação de cada um que estava aqui nessa noite aqui. E eu pensava que hoje eu falei assim, gente, hoje é uma quarta-feira que vai ser pouca gente. Mas foi uma quarta-feira que, olha pra você ver, Deus preparou todos vocês para estar aqui nessa noite. Deus preparou todos vocês, por quê? Porque se você não desistir de Deus, Deus não vai desistir de vocês. Deus não vai desistir de vocês, vai estar na batalha junto com vocês, lutando de dia a dia. Aquilo, acha que aquela dor que está passando sobre a sua vida é uma doença que está acontecendo sobre a tua vida? Crê nele, tem fé nele, porque ele não desistiu de você. E ele vai te dar no tempo certo a tua vitória. Vai te dar no tempo certo a tua promessa.
que tiver cumprindo a sua vida. Pastor, até aqui. Eu não... Tu que tiver passado aqui já não é da minha boca mais.